Terça Livre TV, eu sou o Max Cardoso e esse é o Boletim da Manhã. Isso aí, pessoal, estamos começando mais um Boletim da Manhã nesta sexta-feira, dia 18 de dezembro. Como sempre, a gente pede para você dar aquele likezinho aqui embaixo e assim a gente sobe de relevância no YouTube. E se você não for inscrito no canal, inscreva-se no Terça Livre TV, clica lá no sininho para você receber os avisos dos novos vídeos que vão sendo postados durante o dia. A gente tem vários vídeos interessantes que estão sendo colocados no canal. E o mais importante de tudo, compartilhe o link dessa transmissão nas suas redes sociais, para que mais pessoas possam conhecer o Terça Livre TV. Então vai aproveitando que o boletim está só começando e já vai mandando o link dessa transmissão lá no seu Instagram, Facebook, no Twitter, manda no WhatsApp, nos grupos. Manda para todas as pessoas que você quer que tenham contato com informação verdadeira. E nessa manhã de sexta-feira, não estou aqui sozinho, aqui nos estúdios de Brasília estão comigo Chuck Norris e... Desculpa aí, galera, eu tô um pouco fotofóbico hoje. E o professor Abreu. Bom dia, professor. Bom dia, professor Abreu. Bom dia aos espectadores, bom dia, Max, bom dia, Chuck. Eu sempre tive o sonho de conversar com o Chuck Norris. Meu Deus, eu também, eu fui seu fã desde criança, que eu fui acompanhando aí sua carreira. Não, pessoal, que eu comprei o óculos anteontem, aí eu tô querendo mostrar pra todo mundo que eu comprei. Não, mas ficou muito bonito, pegou muito bem, tá de parabéns. Isso aí. Vai fazer sucesso. Toca aí, me ignora aqui, ignora o óculos. Vamos lá, mas antes da gente entrar aqui nas pautas do dia, hoje tem muita coisa aqui pra gente comentar. Tem a questão da reação lá de Búzios, tá? A coisa lá ainda não tá bem definida, parece que vai ter uma decisão hoje. Tem a questão das reações que estão se multiplicando, reações em relação à vacina da Covid-19, tá? De vários lugares do mundo, a gente também vai falar sobre isso. Mas hoje, né, aproveitando o professor Abreu aqui, ele vai... Ontem ele esteve aqui, não pôde falar, né? Não deu tempo. Teve a live do presidente, assim, de surpresa. Teve a questão de Búzios e acabou não conseguindo ter a apresentação dele. Então hoje vai ter o 4º episódio, né? O último da série, né? Pronto, da temporada. O último da temporada. Vamos Trump, apresentar, né? Das negociações aí do Donald Trump, do fabuloso Donald Trump. É isso aí. Então vamos lá. Muito bom, vamos lá então. Estamos aqui mais uma vez, bom dia para os espectadores. E vamos apresentar então o 4º episódio, apresentar aí mais uma façanha do Donald Trump. Infelizmente, dessa vez a coisa não foi bem do jeito que ele imaginava. Mas vamos ver o que aconteceu. Nosso objetivo é trazer como aconteceu, como foram as negociações, para que vocês possam entender aí. Nós estamos aqui num programa conservador e é o que eu digo, os conservadores são os que detêm, na maioria das vezes, a riqueza. E as negociações são feitas para transmitir essas riquezas. Então é de grande importância aqui para nós aprendermos a fazer. Muito bem, continuamos então com a nossa promoção. Os primeiros 5 compradores do nosso curso, tá aí, vocês vão ver na tabeira lá de todos os slides, aprendanegociar.com, vão receber um livro, A Arte da Negociação do Donald Trump, que embasa aqui essas nossas apresentações, ok? Muito bom, aprendanegociar.com. Agora vamos lá então. Bom, para vocês entenderem o episódio de hoje, o Trump, ele resolveu se meter no mundo esportivo, mais especificamente no futebol americano. O Trump foi lá e comprou um time. Acontece que ele não comprou na liga principal, e aí nós vamos precisar explicar para vocês o contexto, para vocês entenderem e acompanhar essa história bastante interessante. Muito bem, nos Estados Unidos, o futebol americano é organizado por uma liga
de times em regime de franquias. É mais ou menos igual o Boticário, a Hering, a Copenhague. Então tem franquias. Você tem lá uma cidade e você é permitido a ter um time de futebol naquela cidade. A principal liga é a NFL, a National Football League. Tá aí no slide. Olha só, ela foi fundada em 1920, tem 32 times. E ela joga, atenção, esse é o ponto fulcral aqui da nossa apresentação. Ela joga no final do ano, no outono americano, que é o contrário do nosso aqui. Então ela joga ali de setembro a dezembro. Muito bem. David Dixon, então, resolveu, um homem de negócios muito bem sucedido, envolvido grandiosamente na área esportiva. Ele foi um dos fundadores de um time da NFL, do New Orleans Saints. Tá aí, ó. Ele foi que conseguiu construir, ele tá na frente aí, o Louisiana Superdome, tá aí, o cara é realmente um empreendedor, e foi um dos idealizadores do Campeonato Mundial de Tênis, então uma pessoa muito influente. O Dixon, então, o que ele resolveu? Falou, bom, nós temos então uma liga que joga lá no outono, no fim do ano. Nós precisamos fazer uma liga que vai jogar no começo do ano, é uma oportunidade. E aí, então, ele criou a USFL, tá aí, ó, United States Football League. O que acontece? Iniciou, então, em 82 ele teve essa ideia. E a liga iniciou, então, em 1983. Vamos lá pegar, bota aí a logomarca aí, olha só, o SFL, 18 times, e ela ia jogar no começo do ano. Muito bem, o nosso protagonista, Donald, renomado Trump, ele estava com 37 anos e acabava de ter concluído 2 grandes empreendimentos. A gente contou a história que transformou o Commodore Hotel no Hyatt e conseguiu construir a Trump Tower, além de outras façanhas, mas essas 2 foram emblemáticas, né? Viraram ícones na história dele. O que acontece? O homem estava com a bola toda, ele estava realmente atacado para fazer negócio. E aí o que acontece? Ele era fã de futebol americano e resolveu comprar um time. E aí o que acontece? Ele coloca a primeira máxima, tá aí, ó. Em toda a minha vida, sempre acreditei em pagar pelo melhor. Entretanto, no caso da USFL, eu decidi tomar um caminho totalmente diferente. O que ele fez? Em 1983, ele compra o New Jersey Generals. Ele compra o time, tá aí a foto do New Jersey aí, pegar, vai botar na tela, olha só, os vermelhinhos, vizinhos de Nova York. New Jersey é vizinho ali, separado pelo Rio Hudson. Muito bem, ele compra o time de um magnata do petróleo e o time já estava com um buraco aberto, não tinha nem um ano, um buraco de $2 milhões. E a liga, o SFL, com 18 times, já estava com prejuízo de $30 milhões, para vocês entenderem o contexto da situação. Muito bom. O que acontece é o seguinte, ele pagou $6 milhões pelo time. Para vocês terem uma comparação, um time na NFL, na liga principal, custava $70 milhões, 11 vezes mais. Então o que acontece? Por que ele fez isso? O Trump estava de olho na situação financeira, olha lá, o PH já colocou lá para nós, olha só esse comparativo aí. Gente, a ABC, existiam 3 emissoras de televisão na época principais, a ABC, a NBC e a CBS. Elas pagavam, só a ABC transmitia os jogos, tinha um contrato para transmitir os jogos da nova liga, ali na primavera, que era a ABC. E ela pagava $15 milhões por ano, um pouquinho mais de $1 milhão por mês. Enquanto isso, a própria ABC, a NBS e a CBS pagavam $2 bilhões para transmitir os jogos da NFL no final do ano. Gente, $2 bilhões, se a gente dividir pelos dias do ano, pelos 365 dias, dá $5 milhões por dia. Ah, professor Abreu, então eu entendi. Era isso que o Donald estava atrás. Era dessa gaita da televisão. Lembre-se que nessa época não tinha internet. Ou você tinha um contrato da televisão para transmitir os seus jogos, ou nada. Muito bem. O que acontece? O Trump farejou essa oportunidade de entrar nesse negócio bilionário, pagando barato num time, numa das maiores áreas do país, em Nova York ali, né, numa das regiões principais, tá certo? E aí o que ele tinha que fazer? Se ele conseguisse levantar o Generals e se ele conseguisse levantar a USFL, ele ia ganhar rios de dinheiro. Muito bem, e aí
começou a confusão. A USFL foi criada com o propósito de jogar no início do ano, de março a junho, vocês têm que ter isso na cabeça. O problema é que nessa época existia uma outra competição paixão americana, que é o beisebol. E aí? Os estádios estavam todos ocupados, não tinha nem onde treinar direito, para arrumar os jogos era uma confusão. Ou seja, a liga já começou atrapalhada pela data em que jogava, para jogar no começo do ano. Então, a gente vê claramente por que eles recebiam 15 milhões de dólares de transmissão da televisão, enquanto o seu concorrente recebia os 2 bilhões de dólares. Muito bom. Sendo assim, a primeira coisa a fazer, o Donald já entendeu, era mudar a data e partir para jogar junto com a NFL no fim do ano, que é quando os americanos queriam ver futebol americano. Muito bom. E aí, se mudasse essa data, existiam 2 cenários possíveis acontecer. Primeiro, pelo menos uma das 3 redes de televisão, podia ser a ABC, que já tinha contrato com o SFL, podia ser alguma das outras 2, mas uma das 3 ofereceria um bom contrato. Tudo bem, você não precisa me dar os 2 bilhões de dólares, me dá 300 milhões que a nossa liga vai funcionar. Ok, alternativamente, e aí quando eu falo em alternativa, já me lembro lá do nosso curso, é uma das coisas principais que tem no nosso curso, a questão da alternativa. Vocês têm que ver uma das bases da negociação. Tá lá, aprendanegociar.com. Quem está fazendo o curso tem elogiado muito, tem dito que está melhorando e tem dado boas tacadas e melhorado a sua condição financeira. Vocês podem aproveitar isso, tá na mão, tá fácil. Bom, alternativamente, se nenhuma das emissoras desse um contrato para o USFL para ela jogar no outono, o que acontecia? Eles teriam bases fortes para entrar com uma ação antitrust contra a NFL. O que é isso? Gente, uma ação contra um monopólio. Então eles estavam baseados nisso. Bom, no caso de uma ação, é claro que eles poderiam perder, e aí a liga estaria morta. Mas o Trump achava que a coisa podia dar certo, que eles poderiam ganhar e ter uma renda muito grande nessas perdas e danos, e conseguir fazer funcionar. O que acontece? No caso de ação antitrust, pela lei americana, triplica o valor da indenização, ou seja, eles receberiam dinheiro da NFL que permitiria eles continuarem suas operações. Outra possibilidade seria a NFL fazer um acordo, chegar e falar, não, faz o seguinte, já que você vai jogar na nossa temporada, vamos embarcar esses times de vocês conosco aqui na nossa liga, e aí tudo vai funcionar. Eles já haviam feito isso anteriormente com uma outra liga chamada AFL, mas aí é outra história. O fato é que o Trump falou, bom, de 3, uma, ou eles vão me dar um contrato às redes de televisões, ou eu entro com uma ação antitrust, ou então a NFL embarca os nossos times na liga deles. Muito bem. O que acontece? A segunda coisa a fazer, vamos mudar a temporada, mas era fazer um produto de primeira linha, ou seja, gastar o que fosse necessário para fazer bons times, contratar jogadores competentes, jogadores que empolgassem o público. Onde eles estavam? Estavam lá na NFL. O que acontece? Em outubro de 83, o Trump teve a primeira reunião lá com os outros proprietários das franquias, da USFL, lá em Houston, no Texas. E lá ele deixou claro, na vez dele falar, claro, ele deixou claro que não tinha intenção de ser proprietário de um time em uma liga menor, que jogava na baixa temporada, com um número menor de torcedores e de verbas das redes de televisão. Isso aqui é uma porcaria, tem pouca gente assistindo, a televisão paga pouco, esse negócio é muito ruim. Muito bem. Ele disse ainda, falou, olha, teve uma greve ano passado, em 82 tinha tido uma greve dos jogadores, então os jogadores estavam insatisfeitos. O Trump enxergou, atenção negociadores, é assim que se faz, tem que enxergar a oportunidade. Ele falou, como eles estão insatisfeitos, tá fácil então da gente ir lá e comprá-los, trazê-los aqui para nossa liga, é uma oportunidade. Muito bem. Porém, o Trump admite que cometeu um erro de avaliação da força de seus colegas. Olha só, havia alguns muito fortes, financeira e psicologicamente, como por exemplo, Al Tauban. Olha só, tá lá ele num jantar todo glamuroso com o Trump. Esse cara aí, gente, ele simplesmente era o cara que inventou o shopping center. Ele é que teve ideia de botar as lojas lá atrás e o estacionamento na frente. E expandiu os negócios de forma a se tornar um dos maiores proprietários de shopping center nos Estados Unidos. Por que eu tô falando isso? Olha o nível do poder. As pessoas às vezes tratam desse assunto, eu estudei bastante para vir aqui fazer essa apresentação para vocês. As pessoas tratam como, o Trump destruiu a USFL. Gente, o Trump é um cara
muito importante. O Trump é um cara muito convincente, mas ele estava lidando com tubarões do tamanho dele ou até muito maior. Por exemplo, esse Altman comprava ele 10 vezes, o Trump era menor do que esse cidadão. Então não existia, como as pessoas gostam de tratar, um monte de bobinhos e o Trump manipulando. Existia outro renomado também na liga, ele conta, Miles Tannenbaum, simplesmente era o presidente da Associação Americana de Shopping Center, também outro poderoso. E tinha o Fred Bullard, que era da indústria de entretenimento, um cidadão muito forte também. Porém, existiam alguns outros proprietários muito fracos, sem recurso financeiro e visão limitada, e eles não tinham como fazer uma grande liga. Aí o Trump vai e coloca a sua outra máxima, olha só, em qualquer sociedade, você só é forte se seus companheiros também o forem. Olha só que legal, vocês que estão negociando aí, estão pensando em entrar em negócio com alguém, olha com quem vocês vão fazer sociedade, porque senão vocês às vezes vão ter que carregar alguém. Ou pior, olha só se você que não é o fraco e as pessoas vão ter que te carregar, isso vai gerar problema futuro. Muito bom. O que acontece? Enquanto analisavam a mudança da data da temporada, o Trump tratou de melhorar o seu time. O Generals era um fracasso. Na temporada de 83, ele tinha ganho 4 jogos e perdido 14. Era uma lástima. Ninguém queria saber do General, nem o pessoal de Nova Jersey, nem o pessoal de Nova York. O time estava fraco. O que acontece? Precisava ser mudado. Para isso, eles precisavam contratar as estrelas, precisavam contratar jogadores que empolgassem o público. E aí o Trump fez isso. Começou a gastar um rio de dinheiro e passou a contratar jogadores de peso da NFL. Aí ele foi lá e contratou, nós colocamos fotos deles agora, já são senhores, mas senão eles iam estar de capacete, vocês não iam reconhecê-lo. E aí ele contratou Brian Saip, Gary Barbaro, Kerry Justin, William Harper, Bob Leopold e David Leppan. Contratou um time forte. Os outros times se entusiasmaram, falaram, é isso aí que nós vamos fazer, vamos fortificar e fazer com que os jogos sejam mais interessantes e aguerridos. E aí o que fizeram? Contrataram mais de 16 jogadores, todos de interesse da NFL. Os times da USFL contrataram quase metade dos melhores jogadores universitários. Tem um negócio lá que chama draft. Antes, no começo da temporada, eles chamam os melhores jogadores universitários e os times começam a comprar aqueles jogadores. Eles compraram mais da metade. Uma história interessantíssima é que Trump chegou a ganhar dinheiro com essas contratações. Ele contratou um jogador chamado Lawrence Taylor, do vizinho ali, do New York Giants. Só que para daqui a 5 anos, gente, ele estava arrumando uma confusão. O povo estava desesperado, comprando os jogadores e arrumando uma confusão. O que acontece? Os Giants, os torcedores, ficaram muito nervosos e falaram, olha, nós não vamos aceitar, o Lawrence não pode sair do nosso time. Para isso, o Giants teve que pagar mais 3 milhões de dólares para esse jogador. O Lawrence se deu muito bem com as confusões que o Trump estava arrumando com as aquisições. E mais, para desistir do contrato, pasmem, gente, o Trump levou, o Generals, né, que era do Trump, levou 750 mil dólares de multa. Olha, o Trump ganhou foi 750 mil dólares. Muito bem. Em 17 de janeiro de 84, agora já estamos em 84, já tinha tido a primeira temporada, os proprietários dos times da USFL se reuniram em New Orleans. E o Trump insistiu novamente, gente, nós temos que mudar a temporada, esse negócio de jogar no começo do ano não vai dar nada nunca. As televisões não vão nos pagar, não vão nos dar mais dinheiro de transmissão. Os torcedores querem ver beisebol, eles não querem saber de futebol americano. E dessa vez, os proprietários relutantes, um olhando pro outro, falaram, pô, o que esse Franja tá falando, né? Será que ele tem razão? Será que ele não tem? E decidiram formar uma comissão para tratar o assunto. Aí o Trump não aguenta e no livro ele coloca mais uma de suas máximas. Para mim, as comissões são meio que pessoas inseguras arranjam para adiar grandes decisões. Até parece o costume de governos passados aqui no Brasil. Tudo tinha que formar uma comissão. E depois eu não vou perder a piada. Primeiro vamos formar uma comissão para tentar decidir e depois a gente vai ganhar uma comissão, né? Que foi o que eles fizeram, né? Muito bem, mas aqui não vamos tratar de política, deixa para daqui a pouco. Vamos continuar na nossa NFL e na nossa USFL. Bom, sem opção, o Trump não conseguiu que eles aprovassem, ele
foi nomeado membro da comissão e para tentar convencer os proprietários de que a temporada de outono era a sua maior esperança. Enquanto isso, a NFL começava a ficar desesperada. A maior prova disso foi uma reunião que eles arrumaram. Olha só o nível da guerra que eles estavam travando. Eles fizeram uma reunião em Cambridge, em Massachusetts, em fevereiro de 84, para discutir o seu futuro e principalmente a ameaça da USFL. A palestra principal, da qual o pessoal da USFL só ficou sabendo depois, foi feita pelo renomado professor de Harvard, Michael Porter. Tá aí o homem, muito famoso. E o que acontece? A palestra se chamava USFL versus NFL. Cerca de 60 executivos da NFL estiveram presentes. Vários proprietários estiveram lá. Depois eles negaram quando teve a ação. Já estou me adiantando aqui, mas para vocês acompanharem a história com maior precisão. E o que acontece? O diretor do conselho administrativo também estava lá na palestra do Porter. O que o Porter fez? Ele esboçou um plano minucioso para declarar guerra total ao USFL, que continha várias estratégias anticompetitivas, visando manter o monopólio da NFL. E aí, você tinha várias sugestões como dissuadir a ABC, que era a única emissora que transmitia os jogos da USFL, de manter até mesmo o contrato para a primavera desse ano. Falou, vai lá e dá pressão nela para ela desistir de transmitir os jogos da USFL. Segundo, estimular os jogadores da USFL a formar um sindicato para aumentar os custos dela. Veja bem, para pesar mais. E terceiro, tentar roubar os proprietários mais poderosos e influentes da USFL, como por exemplo aquele Al Tallman que eu falei. E lá rouba ele, dá uma franquia para ele na nossa liga para enfraquecer e acabar com essa concorrência. Uma atitude totalmente monopolista. Muito bem. Então estava armada a trama para destruir a USFL. Olha só que coisa, gente, lá nos Estados Unidos da América. Bom, quando começou a segunda temporada de primavera de 84, eles não sabiam dessa campanha secreta para destruí-lo. Vários proprietários mais fracos estavam com sérios problemas financeiros. E a imprensa publicava o tempo todo o desinteresse que os torcedores tinham pelos jogos da liga. O estudo da comissão não funcionou, a comissão não fez nada, conforme o Trump já havia previsto. E aí a maioria dos proprietários votou a favor da contratação de uma consultoria, uma das maiores do mundo, a McKinsey, tá aí a foto dela aí, ó. Olha só o tamanho da consultoria, para fazer um estudo sobre a mudança de temporada. Falou, a comissão nada decidiu, então o jeito é contratar uma consultoria. E aí o Trump solta sua outra máxima, que eu pessoalmente gosto muito. Diz ele: gosto de consultores tanto quanto gosto de comissões, ou até menos. Quando se trata de tomar uma decisão inteligente, as comissões mais distintas, trabalhando com os consultores mais caros, nem chega aos pés de um grupo de caras com um pouco de bom senso, preocupados com o seu próprio dinheiro. Essa frase aí, eu acho que define o que é o terça livre. Por isso que dá certo o terça livre. É verdade. Todo mundo aqui com água na bunda. É verdade. Se contratarem consultores renomados, vocês vão ver que eles vão falar que tem que mudar metade do programa. Sim. E provavelmente vão acabar com o programa. Embora, claro, existem consultores sérios, gente. Existem. Mas há de se ter parcimônia com a tal da comissão e com a tal da consultoria. Bom, vamos lá. A McKinsey apresentou suas conclusões aos proprietários em agosto de 84. Então já tinha tido a temporada de 83, já que eles jogavam no começo do ano, e a de 84. Segundo ela, a maior chance de sucesso da USFL era continuar jogando na primavera, para restringir o máximo as despesas. E aí então se pensar e mudar para o outono. E fez mais. Olha o que a consultoria fez. Informou que a maioria dos torcedores entrevistados achava que a USFL tinha que continuar jogando na primavera. Opa! Professor Abreu, o senhor não acabou de dizer que a imprensa colocava lá que ninguém queria saber dos jogos, que os torcedores não estavam interessados? A consultoria foi lá e fez essa entrevista com quais torcedores? Com minguados gatos pingados que nem estavam indo aos jogos. Bom, acontece que Trump, na hora, se levantou lá nessa apresentação em Chicago, em agosto de 84, e disse o seguinte: na verdade, eles não
poderiam adotar a solução da consultoria. Mesmo eliminando o prejuízo da Primavera, não havia nenhuma chance de lucro. E muitos proprietários não poderiam perder mais nenhum tostão. Gente, tinha gente falindo, os times estavam falindo. Era isso que a NFL queria, que eles morressem de sede. Precisavam de atitudes radicais, disse o Trump. E aí então ele disse o seguinte... pelejou, falou, nós precisamos tomar uma atitude agora, e conseguiu colocar em votação o problema da transferência da temporada, e ela foi aprovada por mais de 2/3 dos proprietários. Vejam nesse passo que não eram bobinhos, existiam homens muito experientes, poderosos e riquíssimos. Então o Trump convenceu, ele não impôs nada, fica bem claro, porque depois falaram, o Trump destruiu. Trump não destruiu nada, o Trump estava tentando salvar, a liga estava afundando, era só prejuízo, as emissoras não davam mais dinheiro, as outras duas nem queriam transmitir os jogos. Muito bem. Outra coisa que começaram a discutir foi a possibilidade, nessa reunião lá em Chicago, foi a possibilidade de mover uma ação antitrust contra a NFL. Na verdade, eles autorizaram o seu representante a enviar uma notificação oficial para o representante da NFL, o Pete Rozelle, nós vamos falar dele daqui a pouco, avisando que eles deveriam agir dentro da lei. Falou, eu vou te notificar, se você continuar fazendo pressão para atrapalhar os nossos negócios, nós vamos entrar com a ação. Muito bem. Em outubro de 84, essa reunião foi em agosto, ficou claro que alguma coisa mudara. Totalmente nas conversações com a CBS e com a NBC. O que acontece? Enquanto eles estavam só conversando, nós estamos pensando em mudar aí a temporada, vamos jogar junto com a NFL lá no outono, as duas emissoras, claro, vamos negociar, vamos conversar. Muito bem. Acontece que assim que eles realmente anunciaram, foi aprovada a transferência, as duas emissoras deram para trás imediatamente. Ficou claro que a NFL estava pressionando as redes de televisão para não fechar o negócio com eles para o outono. Especialmente a ABC, que transmitia os jogos. Gente, era um negócio, siga o dinheiro. Vão lá fazer o curso de negociação e vocês vão ficar craques, ases na arte da negociação. Siga o dinheiro, era um negócio de 2 bilhões de dólares por ano, é muita grana. Eles estavam falando, opa, vai entrar aqui, vai jogar junto com a gente, vai querer dividir o nosso dinheiro, não podemos topar. Bom, embora as 3 redes tivessem prejuízo com o futebol americano, ele era o principal esporte da televisão e eles não queriam se indispor. E aí o que acontece? Nenhuma delas se dispôs a transmitir os jogos da USFL no outono. Fecharam a porta. Vamos nos lembrar, hoje é até difícil de imaginar, não tinha condição de ter o Terça Livre, não tinha YouTube, eram só as grandes redes, naquela época o negócio era muito fechado. Quando elas não deram o contrato, a liga ia morrer, ela ia sobreviver só dos torcedores nos jogos, não ia dar. E outra, não funcionava, como é que ia fazer sem esse dinheiro? Não era do interesse de ninguém. E aí o que acontece? Sem opção, em outubro de 84, a USFL entrou com ação antitrust no Tribunal Regional de Nova York. E especificamente, o que eles pediam? Pediu o seguinte, que a NFL se limitasse a ter no máximo 2 redes de televisão e deixasse uma para transmitir os jogos deles, né, da USFL, e uma indenização por perdas e danos de 1 bilhão e 300 milhões de dólares. Muito bem. Nesse meio tempo, eles tinham que sobreviver. Em janeiro de 85, eles entraram com a ação em outubro. A USFL fez a 3ª convocação de formandos universitários. Embora o General tivesse melhorado, outros times estavam caindo no vermelho. Eles precisavam muito de uma sacudida. E aí, olha só por que ele é um líder. Lá foi o Trump e deu a pancada. O que ele fez? Contratou Doug Flutie, tá aí a foto aí, PH, excelente. O melhor jogador universitário do Boston College. Doug era um ótimo produto de mídia. Ele era charmoso, falava bem e era muito impetuoso. Em fevereiro de 85, ele foi contratado, atenção, pela bagatela de 1 milhão de dólares por ano. Ué, mas a liga toda recebia 15 milhões da televisão, o Trump foi lá e bancou 1 milhão de dólares para um jogador, bancou e deu garantias próprias, garantias pessoais. O Trump calculou, bom, se não der certo eu posso vender esse jogador depois, mas de qualquer forma ele acreditou. Então vocês que estão agora me assistindo, falam, eu tô no meio de um pulo aqui no negócio, não sei se eu abro, não sei se eu faço, se eu arrisco. Gente,
Quem não arrisca, não petisca. Tá aí comprovado. Só faz jogo quem compra carta. Não tem jeito, o Trump bancou e ganhou. O negócio foi um sucesso. No primeiro jogo transmitido pela ABC, teve 9 pontos de audiência. Quase o dobro da temporada anterior. E mais, em 10 de março, jogando em casa, jogando em New Jersey, eles tiveram mais de 60 mil torcedores. Foi outro sucesso. O negócio arrebentou, a coisa começou a realmente criar massa. Começou realmente a ter interesse. E aí, eu não posso deixar de contar, tem uma parte muito engraçada no livro. O Trump deu outra tacada. Sabe o que ele fez? Ele escreveu uma carta para o representante da liga, sugerindo que, como o Doug Flutie era um sucesso e estava levantando a audiência e estava realmente fazendo com que a liga tivesse mais exposição, ele achava que todos os outros proprietários tinham que ajudar a pagar o salário dele, do Doug Flutie. Imagina uma coisa dessa. É claro que os outros proprietários olharam e falaram: ah, Franja, você é o nosso queridão, mas ninguém vai pagar o seu jogador. E não toparam. Aí ele conta no livro e fala: bom, perguntar não ofende. Mais uma lição: sejam ousados. Quem tá no mundo dos negócios tem que atacar, senão não ganha. Muito bom, vamos pra frente. E aí o que acontece? A situação dos times com problemas financeiros não melhorava. Em fevereiro de 86, atenção, estamos em fevereiro de 86, a liga teve que reduzir o número de times de 14 para 8. 6 times faliram. Olha que coisa mais triste, eles estavam falindo, eles estavam sumindo. Só 8 times. O que acontece? 3 meses antes eles haviam contratado Harvey, o demônio encarnado Myerson, para cuidar da ação antitrust. Ele era especialista no assunto e tinha aquela belicosidade, aquela atitude de confronto que a gente precisa quando se é injustiçado por poderosos. O advogadão top, nós vamos falar mais dele daqui a pouco. Olha só, vocês vão ver quem é esse homem. A maioria dos proprietários já tinha perdido a esperança. Falaram: não, a NFL é muito poderosa, não tem chance. Mas o Myerson, o advogado, olhou e falou: não. Essa causa é muito boa e nós temos muita chance de ganhar. Muito bem. O que aconteceu? Em abril de 86, lembrem-se, eles não tinham nenhum contrato e os jogos começariam em setembro. Eles não tinham nenhum contrato com a televisão. Ninguém ia transmitir os jogos da liga. E o que acontece? Eles estavam, então, pendurados nessa ação. Então, o que acontece? O juiz, em abril de 86, o juiz federal Peter Leisure convocou um júri para iniciar a ação antitrust contra a NFL. Isso garantiu o veredicto antes do início da primeira temporada da USFL no outono, antes de setembro. Se ganhassem, eles estariam em ótima forma, iam receber lá 1 bilhão e 300 milhões de dólares, estava tudo resolvido, ou até um pouco menos, mas eles teriam fôlego para continuar. Se perdesse, a liga estava morta. Gente, eles estavam na mão de 6 jurados, 5 homens e 1 mulher. É isso que ia acontecer. Vamos lá. Bom, começou o julgamento. A USFL foi a primeira a falar. Em questão de minutos, formou-se um consenso na sala do tribunal que Myerson estava tentando acabar com a NFL. Ele levou Pete Rozelle para o banco e acabou com ele. O Pete Rozelle, gente, era uma lenda na NFL. Ele dirigia a liga há 26 anos. Era realmente uma celebridade nos Estados Unidos. Acontece que nem diz Trump, que é muito fácil ser uma celebridade quando você toca um monopólio. Mas na hora que você senta de frente para um advogado experiente e muito belicoso, a coisa muda. Gente, o Pete Rozelle foi pressionado, o Myerson dava pressão nele, ele foi ficando nervoso, gaguejou e falou muito mal, ficou vermelho e caiu em contradição. Às vezes, ficava claro que ele estava mentindo descaradamente. No meio da semana, durante um de seus interrogatórios, o Rozelle chegou a ficar doente. Quando o Trump percebeu, estava até ficando com dó dele. Só que aí o Trump teve um insight, falou: pô, se eu tô ficando com dó dele, esses jurados também vão ficar. Esse cara tá aí todo atrapalhado. O homem disse que suava igual tampa de chaleira, mexia na cadeira e o advogado pressionando e mentia e não via a hora daquilo acabar. Bom,
quando questionado sobre o relatório lá do Michael Porter, aquele USFL contra a NFL, o Roselli simplesmente disse que não sabia que tinha havido o seminário e que chegou a passar mal quando soube de tudo. Todo mundo olhou e falou: ah, Roselli, pelo amor de Deus, meu filho, tinha 65 executivos seu lá, tava cheio de proprietário, você tava cansado de saber. E aí o Myerson deu mais. Falou: Roselli, você deu uma declaração uns anos atrás, quando você foi perguntado se as 3 emissoras de televisão transmitissem os seus jogos, se isso não seria prejudicial para a concorrência para outra liga. E o Roselli respondeu: claro, não temos a intenção de utilizar mais de uma rede de televisão. E nesse dia ele estava utilizando as 3. Roselli, aí não dá. Bom, mas o que aconteceu? O Trump, a única vez que contestou pessoalmente o depoimento de Roselli foi quando ele descreveu, olha só isso aí, uma reunião que os dois tiveram, Trump e Roselli, num hotel chamado Pierre. O Trump reservou uma suíte. E lá, tinha acabado de haver aquela reunião lá do Michael Porter falando em roubar os grandes proprietários da USFL. E o Roselli foi lá e falou: olha, é o seguinte, eu cheguei lá e o Trump me propôs o seguinte, falou: você me dá uma franchise aí na NFL que eu pulo fora lá da USFL, eu traio os meus irmãozinhos. E foi isso que ele disse, falou: o Trump propôs que se eu desse um time pra ele saia fora. O que acontece? O Trump pediu pra falar, subiu na tribuna e disse o seguinte, falou: olha só, o senhor Roselli, isso é uma mentira. É exatamente o contrário, o senhor está invertendo o cano da espingarda. O senhor é que me propôs para eu trair os meus companheiros e me dar uma franquia. Só que eu quero que o senhor saiba o seguinte, eu disse para ele, eu já comprei um time, eu tenho um time, eu tenho um monte de contrato, eu tenho compromissos com homens muito poderosos, como esse o Al Tauban, o Miles Tannenbaum, e com, por exemplo, o senhor Fred Bular. Eu não tô de brincadeira, são homens que têm muita influência, eu jamais poderia fazer uma coisa dessa. E tem mais, eu paguei 6 milhões de dólares por um time, eu não vou pagar 70 milhões de dólares por uma franquia sua, e não vou sair. Você trata de deixar as emissoras transmitirem os jogos da nossa liga. Muito bem, o que aconteceu? Eles chamaram mais 18 testemunhas durante o primeiro mês de julgamento e foram muito bem. O Merson mostrou, o advogadão, o capeta encarnado, como a NFL usava de manobras para fazer as 3 redes de televisão recusarem um contrato com a USFL. Eles ficavam lá pressionando, não transmite não. E aí a liga ia morrer. O que acontece? Ele provou que a USFL não poderia sobreviver sem esses contratos, se não tivesse transmissão. Claro, né, gente? Muito bem. Então ele provou que conscientemente e ilegalmente ele se armara, a NFL se armara para destruir a USFL. Bom, o problema, gente, é que a postura do advogado, com a sua oratória teatral, seus ataques metódicos e implacáveis, além de seu estilo sofisticado, olha ele aí. PH, você tá incrível, tá no ponto, hein? Gente, esse é o mestre. Olha só no bolso do paletó. É o lenço de seda, gente. Ele é aquele advogado que usa abotoadora, lenço de seda. Você imagina numa pressão que ele tava passando daquela, o cara tomar banho, se aprontar e virar pra mulher dele e falar: mulher, cadê meus lenços de seda que eu não vou me apresentar no tribunal sem eles? Então, realmente, era um cidadão muito, podemos dizer até snob. E isso aí contrastou muito com o seu antagonista, que era um advogado da NFL, o seu Frank Hodgman. Olha só, um senhorzinho, um avôzinho, muito renomado. Gostam de pintar ele como se fosse um coitado, mas não era não. Ele já tinha sido advogado da Walt Disney, da Paramount, da Warner Bros. O cara era águia também. O problema é que na hora que ele se defrontou com o Seda, ele se acabrunhou e foi destruído pelo Myerson. O homem ficou mal, ele ficou totalmente abatido, até porque ele estava defendendo o errado. Realmente, o seu cliente, a NFL, era uma empresa monopolista. O que aconteceu? No fim do julgamento, o coitado do Hodgman teve que ser levado das pressas para um hospital por uma cirurgia de emergência. Bom, enquanto o Roselli
o presidente da NFL, titubeava e gaguejava, o Trump era objetivo e profissional. E a NFL aproveitou disso. Gente, quando acabava as sessões lá de julgamento, aquela cena famosa, eles iam lá pra frente do tribunal e a imprensa chovia em cima do assessor de imprensa da NFL. E eles, então, acabavam com a raça de Donald, o sensacional Trump. Esse cara é um inescrupuloso, ele é um milionário maquiavélico, um ganancioso que quer acabar com tudo. O que acontece? O Trump olhou aquilo e falou, pô, nisso aí nós vacilamos. Ele conversou depois com o advogado. Nós não trouxemos como testemunha os grandes proprietários da NFL, milionários que estavam escondidinhos e estavam igual lobo em pele de cordeiro, fingindo de humilde. E também não trouxeram os proprietários da USFL que tinham falido. Então o que acontece? Eles inverteram a situação, comprovaram que a USFL era malvada, liderada por Trump, o que é mentira, já que, como eu disse, tinham vários poderosos, e a NFL, que tinha os grandes poderosos de fato, com times que valiam 10 vezes o que valiam os times da USFL, esses aí eram pintados como coitadinhos. E realmente isso aí foi um erro. Muito bem, mas em 25 de junho, quando o júri se reuniu para decidir, o Trump estava convicto de que eles iriam ganhar. Gente, o que ele nunca pensou é que eles poderiam ganhar e mesmo assim sair perdendo. Olha o que aconteceu. No dia 29 de julho, os jurados concluíram que a NFL realmente tinha violado as leis antitrust e conspirado para monopolizar o futebol americano profissional e prejudicado, portanto, a USFL. Entretanto, olha só que lástima, eles decidiram por fixar a indenização no valor simbólico de $1. Olha que coisa, que vezes 3, que era a lei lá antitrust, deu $3. Tá aí, ó, com as custas, tá aí o cheque da NFL, se vocês olharem lá em cima, tá lá o SFL, um chequinho de $3,76, ficou famoso esse cheque, tá lá endereçado. Essa foi a indenização que a USFL recebeu. Bom, o Trump, nessa altura do campeonato, não ficou satisfeito, claro. Mas ele soltou uma outra máxima, ele coloca uma outra máxima lá no livro. Diz ele, na minha opinião, devemos tentar fazer o melhor possível. Mas, se não der certo, devemos esquecer e ir em frente. Eu fico até olhando com o que está acontecendo hoje, né, gente? Ele realmente está tentando fazer o melhor possível quanto às eleições. Mas se não der certo, tá aí, ó. Ele já perdeu antes, teve uma derrota grande, ele perdeu muitos milhões de dólares. Mas vejam que lutou com grande competência, com grande sapiência. Bom, sem a perspectiva de um contrato com uma rede de televisão para a temporada de outono, não havia mais razão para continuar investindo. A maioria dos proprietários concordava e uma semana depois do julgamento eles se reuniram e votaram a favor da suspensão da temporada. Nunca mais a USFL jogou. Os melhores jogadores da USFL acabaram sendo contratados pela NFL. Foi uma pena, gente. Esse é o problema dos monopólios. Dos monopólios. Vários jogadores que poderiam se sobressair ficaram sem contrato, portanto tiveram que abandonar o futebol americano. Foi uma pena. E a história acabou assim. Acabou não, porque alguém tem que se dar bem. Você sabe que tem hora que até eu tenho raiva de advogado? Pois vocês acreditam que o Seda, o Meyerson, o advogado, como ganhou a ação, ele foi contemplado com honorários sucumbenciais de $5 milhões. O Meyerson saiu com $5 milhões, vai poder comprar os lenços de seda que ele quiser. Foi isso que aconteceu. Bom, desta forma então nós terminamos aí a saga, terminamos aí os episódios que nós combinamos de contar para vocês durante esse mês de dezembro. Recomendo novamente, fortemente, que vocês adquiram o nosso curso lá sobre a negociação. Tá aí o endereço, aprendaanegociar.com. Quem tem assistido, tem elogiado e tem melhorado, tem dado resultado. Recomendo fortemente. No mais, quero agradecer ao Terça Livre pela oportunidade. Quero desejar a vocês um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo. E se vocês gostaram, acharam que estão tendo algum ganho com as nossas apresentações, se manifestem. Quem sabe ano que vem podemos voltar com novas histórias de negociações renomadas pelo mundo afora.
É com você, Max. Tem aquela promoção também, não tem ainda do livro? Pronto, eu disse no começo. Gente, os primeiros 5 que compraram hoje vão ganhar o livro do Donald Trump. Pediria, inclusive, para os que compraram olharem nos seus e-mails. Alguns não mandaram para nós os endereços. Nós estão faltando alguns endereços para a gente poder. A gente já fez a comunicação. Ok? Muito bom. Obrigado, Max. É com vocês. A gente que agradece, professor Abreu. Pessoal, a gente vai para um rápido intervalo comercial. Daqui a pouco a gente volta aí comentando as principais notícias do dia. Sai daí não. Isso aí, pessoal, estamos de volta com o nosso boletim da manhã. E saiu uma reportagem na revista Veja, né, uma entrevista com o Paulo Guedes. E o Paulo Guedes conta algo que para os seguidores do Terça Livre não é novidade, mas está saindo em vários lugares da grande mídia. Paulo Guedes diz que desmontou o plano de impeachment contra Bolsonaro comandado por Maia e Dória. Ou seja, muitas vezes a gente falava aqui que havia o plano de derrubar o presidente Bolsonaro, né? E a gente falava, não, isso não existe, isso é coisa que vocês inventam. Agora o próprio ministro da Economia, Paulo Guedes, confirma que havia sim, tá, nesse ano, um plano em curso para conseguir o impeachment do Bolsonaro. Segundo ele, o plano seria comandado pelo presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e o governador de São Paulo, João Dória. Além disso, teria gente da Justiça, que ele não falou quem era, e outros governadores. Preocupado com os rumos dessa articulação, Guedes afirma que ligou para todos os ministros do STF para desarticular o suposto plano para abrir o processo de impeachment contra o presidente Bolsonaro. Olha só isso, hein? Ele ligou para cada um dos ministros. E o Paulo Guedes falou mais. Tinha cronograma. Em 60 dias iriam fazer o impeachment. Tinha gente da Justiça, tinha Rodrigo Maia, tinha governadores envolvidos. O Dória ligou para mim e disse assim: Paulo, é a chance de salvar a sua biografia. Esse governo não vai durar mais de 60 dias. Faz um favor, se salva. Palavras do Dória. Interessante que ele fala de salvar a biografia. Será que foi o Dória quem aconselhou também o Moro a sair? Né? Porque o Moro usou as mesmas palavras. É engraçado isso, né? De salvar a biografia. Mas bem, não dá para saber. Isso aí é só uma suposição. O que dá para saber sim é que o Dória ligou para o Paulo Guedes e disse para ele sair, né, do governo para salvar a sua biografia. Olha só. E aí o Guedes continua. Houve sim um movimento para desestabilizar o governo. Não é mais ou menos não. Tinha cronograma. Em 60 dias iriam fazer o impeachment. Né? E o Dória aí teria ligado. Guedes frisou que muito mais do que qualquer vaidade para salvar o que muitos chamam de biografia, ele precisava salvar o governo, pois milhões de brasileiros acreditaram na transformação do país. Para acalmar o clima, o governo teria conversado para abrir mão do então ministro da Educação, Abraham Weintraub. Olha só o nível de informação que o Guedes está soltando aqui. Liguei para cada um dos ministros do Supremo para tentar entender o que estava acontecendo. Conseguimos desmontar o conflito ouvindo cada um deles. O ministro Gilmar Mendes, por exemplo, sugeriu
que o governo deveria dar um sinal, caso estivesse realmente interessado em pacificar as relações. A demissão do Weintraub foi uma sinalização. Liguei também para o ministro Barroso e para o ministro Fux, declarou Paulo Guedes. Rapaz, isso aqui é para demolir tudo, né? De uma vez, acabar o ano já com um trator passando em cima. Caraca. Pois é. Que informação, né? Bom, como você falou, né? Não é nada de novo, né? Pra quem já tá acostumado, já tá acompanhando aqui, né? Que o senhor Gilmar Mendes é do tipo que pede sinal, né? O senhor Gilmar Mendes, quem é que ele botou na sua função para pedir sinal do que quer que seja? Porque até onde eu sei, a sua função é fazer juízo sobre a Constituição. Agora você tá virando um negociador também? Pois é. Né? Que sinal é esse aí que você pediu? Sinal do que exatamente? Com que finalidade você pediu esse sinal? Né? Então, o nome disso é chantagem, gente. O nome disso é chantagem, desculpa. Né? Eu tenho aqui meus poderes constitucionais e eu vou usá-los ou não, né, de acordo com um sinal que o governo nos der. Ah, bicho. Né? O pessoal tá perguntando porque eu tô de óculos escuros aqui, né? É ritmo de férias já, pessoal. Eu vou sair daqui e vou pra piscina. Ele tá fazendo cosplay de Chuck Norris. É. Stallone Cobra. Quem quiser casar 10zinho aqui no Jacaré, comigo aqui, viu? Tá faltando só o cordãozinho. Só o cordão de ouro aqui só, né? Deixa eu até... Eu faço assim, ó. Pronto. Ah, meu amigo, vira um bicheiro. O pessoal perguntando se eu tô com conjuntivite. Eu falei assim, não, meu cara, eu briguei com a Jéssica ontem. Ela virou um soco no meu olho. Aí eu tô com o olho escuro. Tadinho. Não, brincadeira, tá, gente? Não tô com o olho roxo, não, tá? É só estilo mesmo. É só estilo mesmo, é só estilo. Ritmo de férias já. Vamos lá, então. Ontem, né, a gente tá com uma informação assim bastante cruzada, né? Ontem saiu uma informação, inclusive numa nota, tá? Que o TJ do Rio teria suspendido no final da quinta-feira, dia 17, as medidas de restrições na cidade de Búzios. Só que, ao mesmo tempo, saiu no site do TJR, né, .jus.br, .jus.br, que é falsa notícia sobre decisão do presidente do Tribunal de Justiça no Rio relativo ao lockdown em Búzios. O desembargador Cláudio de Melo Tavares passou o dia presidindo o Tribunal Especial Misto e, portanto, só dará nessa sexta-feira, dia 18, decisão nesse processo. Então, tá, é muito confuso, porque saiu, parece que tem uma nota mesmo, dizendo que teria o suspenso lockdown lá, e na madrugada, inclusive, deixa eu olhar aqui, 1h48 da manhã, saiu essa notícia publicada pela assessoria de imprensa do Tribunal de Justiça do Rio, dizendo que não houve mudança. Bem, seja lá o que for, o que essa nota oficial da assessoria de imprensa do Tribunal de Justiça do Rio está indicando é que hoje vai ter uma decisão sobre isso. Tá? Então a gente vai estar atento aqui, provavelmente deve sair na parte da tarde. Então a gente vai estar atento aqui para atualizar vocês durante o boletim da noite. Por quê? Porque isso é importantíssimo. O povo de Búzios se manifestou, né? Foi um dos primeiros aí a ter uma manifestação forte contra essas medidas ditatoriais. Por quê? Porque eles querem sobreviver, eles precisam trabalhar. Tá? Eu falei aqui ontem e repito, pessoal que mora na região dos Lagos do Rio, eles sobrevivem um ano com o que eles conseguem ganhar em dezembro, janeiro e fevereiro. Se tirar esses 3 meses para essas pessoas, é quase assim um decreto de fome para elas. Basicamente é sair da cidade e tem que começar a vida do zero. Né? Então eles estão lutando pela sobrevivência. Isso é criminoso.
Isso é criminoso, né? A gente está falando aqui, de uma doença com menos de 1% de mortalidade. Sim. E em nome disso você está condenando as pessoas à miséria. Sabe? Desculpa, mesmo que, vamos supor que lockdown servisse para diminuir o número de casos de Covid. O que é controverso na melhor das hipóteses. O que é controverso, não está estabelecido, né? Uma pessoa que defende lockdown não tem moral para reclamar de quem defende a cloroquina. Não, e muito pelo contrário, né, Ítalo? Quando você põe mortes por milhão, a Bélgica, que teve um dos lockdowns mais acirrados, Exato. com drone vigilando as ruas, tem o maior índice de morte por milhão do mundo, quando você compara os países. Uhum. Os 10 primeiros países com maior mortes por milhão foram países que adotaram o lockdown. A Suécia, que não adotou, tá lá embaixo. Exato. E aí? Não morreu uma criança na Suécia. E as escolas não fecharam na Suécia. Nem um dia as escolas fecharam lá. E não morreu uma criança. Aí eu te pergunto, você quer mais dados? Você quer mais... O quê? O que precisa para as pessoas entenderem que a mídia está mentindo? O que precisa para as pessoas entenderem que as autoridades não estão preocupadas com saúde? O que precisa para as pessoas entenderem que vacina é uma indústria bilionária? Se já não está chegando a trilionária. Né? Porque são 10 bilhões de vacinas que estão falando. Né? 10 bilhões de vacinas. Você imagina, se você vender cada uma a 100, já é 1 trilhão. Para vacinar a população inteira. Teria que ter 10 bilhões de doses. Eles sempre calculam uma porcentagem a mais. Isso para uma população mundial de 7,6 bilhões de pessoas. O que precisa? Você olha os dados não corroboram. É óbvio que, se você não sabe a média, quando você olha um número absoluto, 180 mil pessoas morreram. Nossa, que desgraça, realmente, que desgraça. Mas qual é a proporção dessa desgraça? Qual é a proporção desse número? Comparado a quê? É muito ou é pouco? Eu não sei. Quantas pessoas morrem por ano no Brasil? Não sei. Né? Quantas pessoas morrem por ano de uma determinada doença? Você tem que fazer essas comparações. Sem essas comparações não dá para saber. É grave ou não é grave? Eu não sei. Se eu não botar em comparação, o número absoluto não quer dizer muita coisa. Eu tenho que comparar, preciso analisar o número. O número sozinho não te diz quase nada. É uma informação crua. E é isso que eles jogam. Por quê? Porque isso é um terror psicológico. O que a mídia está fazendo é terror psicológico. Né? Contrataram uma atriz para fazer a propaganda no Ceará. Aí ela chora falando que ela contaminou o pai e o pai teria morrido por causa disso, né? Mas só que naquele caso ali é uma propaganda de muito mau gosto. De muito mau gosto. Parece que o pai daquela atriz até tinha falecido mesmo, mas não era de Covid. Eu falei isso há anos atrás. Essa é a informação. Pois é. E por favor, né? Você... Quantas pessoas já não morreram de gripe porque pegaram de outra pessoa? Todo mundo que morreu de gripe até hoje morreu porque pegou de outra pessoa. A outra pessoa é culpada? Quantos assassinos estão circulando por aí? Quantos assassinos não estão circulando por aí? Sabe, é um negócio... As pessoas não entendem, mas aplica o que você está pensando na realidade. Ah, você tem que se cuidar porque você pode contaminar uma outra pessoa. Eu posso contaminar outra pessoa de qualquer coisa, meu filho. Você estar em sociedade é você estar sujeito a esse tipo de coisa. Desculpa, isso não vai passar nunca. Não vai ter volta à normalidade. Vai ser sempre um novo normal. É isso que eles querem. É isso que eles querem. Agora, né? É isso que vocês querem? É isso que a gente quer?
Porque eu não quero abrir mão da minha liberdade em troca de uma segurança sanitária, uma pseudo-segurança sanitária. Eu não quero. Sinceramente. Ô, Ito, quando você fala que você está a uma condenação do aborto para ir pro PCO, você pode estar com mais razão do que você imagina. Olha isso aqui, Ítalo. Ah, eu vi isso, cara. Puta vida. Ô, PCO. E o comentáriozinho em cima é legal também, ó. Mais uma vez o PCO tem mais razão do que muitos liberalecos que se dizem ser a favor da liberdade. Aí, olha a postagem do PCO, amigos do PCO. Para o PCO, a esquerda não deve se indispor com aquela parcela da população que por algum motivo olha com maus olhos para a vacina da Covid-19. Parte da esquerda pequeno-burguesa, num ar profundamente prepotente, chama de gado, negacionista, uma parte do povo que não se dispõe à vacinação. Embora o PCO não seja contra a vacina, o partido é contra a obrigatoriedade da vacinação, medida reacionária e autoritária que alguns setores da esquerda propõem. Vacina é um direito e não uma obrigação. A vacina deve ser um direito e não uma obrigação. O Ítalo vai gamar no PCO daqui a pouco. Puta vida, cara, na boa. Onde que eu me filio? Cara, é impressionante o PCO mandando a real pra esses liberaloides aí. Pois é. A gente acorda, pelo amor de Deus. Acorda. Você... Eu botei aqui, olha só, interessante. Olha o que aconteceu. Eu não vou citar o nome da pessoa porque é um contato pessoal que eu tenho aqui no Facebook, né? Mas eu botei aqui o Catecismo da Igreja Católica, o número 2242. Tá? Diz o seguinte, no Catecismo da Igreja Católica. Quem é católico é obrigado a obedecer isso aqui. Quem não é, tome isso pelo menos como conhecimento, né? O cidadão é obrigado, em consciência, a não seguir as prescrições das autoridades civis quando tais prescrições forem contrárias às exigências da ordem moral, aos direitos fundamentais das pessoas e aos ensinamentos do Evangelho. A recusa de obediência às autoridades civis, quando as suas exigências forem contrárias à da reta consciência, tem a sua justificação na distinção entre o serviço de Deus e o serviço da comunidade política. Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, Mateus 22, 21, e deve-se obedecer antes a Deus que aos homens, né? Atos 5, 29. Quando a autoridade pública, excedendo os limites da própria competência, oprimir os cidadãos, estes não se recusem às exigências objetivas do bem comum, mas é-lhes lícito, dentro dos limites estabelecidos pela ordem natural e pelo Evangelho, defender os seus próprios direitos e os de seus concidadãos contra o abuso dessa autoridade. O Catecismo da Igreja Católica. A pergunta que me foi feita logo em seguida de um cara que é defensor de tudo isso aí, né, o cara, eu deixei ele ali porque eu gosto de ficar vendo que tipo de argumentos que esse pessoal vai inventando de novo, né? Ele falou assim, e o Evangelho lá é contra a medicina básica? O animal de teta, o imbecil, o jumento. E vacinação compulsória de uma vacina feita nas coxas é medicina básica, por acaso? Sabe? Aí eu pego assim, eu rolo meu feed. Eu tenho uma lista de pessoas só defensoras dessa história toda, só histérica, só pra entender, né? Estudo de caso. Estudo de caso, né? E eu vejo comparações entre o Covid, a recusa da vacinação do Covid, e nego comentando contando sobre a história da vacinação da varíola. Como a varíola foi erradicada com a vacina, não sei o que.
Você é meu filho, então quer dizer que você não tem argumentos concretos em relação ao Covid, você inventa alguns paralelos com a varíola, que de fato é uma doença altamente mortífera. Na sua forma mais branda, tem 4 tipos de varíola, né? Na sua forma mais branda, a mortalidade é de 30%. Na forma mais branda, nas outras 3, a mortalidade é quase 100%. Que deixa sequelas terríveis nas pessoas. No século XIX, 1/3 da cegueira era causada por varíola. As pessoas que eram cegas, né, ficavam cegas por causa da varíola. A varíola é muito mais contagiosa, sabe-se, conhece-se o mecanismo de contágio. A contágio da varíola pode ser feita pelo toque da pele. Pra vocês terem uma ideia, é uma mistura de lepra com gripe, porque pode ser por gotícula de ar, pode ser, o vírus ficava exposto no ambiente por horas e horas, até dias e semanas, né? Então o contágio era muito grande, eram surtos, né, que aconteciam, né? Era muito rápido, era fogo de palha mesmo, né? Você vai comparar a varíola com uma doença que aumentou o que nossa taxa de mortalidade do ano passado para cá? 15 mil pessoas? Todas essas são vidas, são 15 mil vidas, eu sinto muito por elas, muitíssimo mesmo. Mas se você quer comparar essa proporção com a outra, e correndo o risco ainda, né? Se forem o problema fosse deixar ou não 15 mil pessoas morrerem, né? Ainda comparando isso com medidas que são altamente controversas na sua eficiência, mas que não são controversas no seu efeito colateral. Porque o efeito colateral do lockdown está muito bem estabelecido, né? Efeito colateral disso aí está muito claro. Efeito colateral de você passar uma obrigatoriedade de uma vacina está muito claro. Se você não tem poder para se contrapor ao Estado em momentos de crise, você não tem direitos, você tem permissões. E essa permissão foi revogada, meu filho. Essa permissão foi revogada. E o gado somos nós. Olha só que maravilha. E o gado é a gente. Né? Bom, parabéns. Parabéns aos envolvidos aí. Parabéns aos jumentos fazendo esses saltos lógicos aí. E não param para pensar um segundo na realidade daquilo que estão falando. Eles só veem números. Ah, porque, né, o estudo, não sei o que, né? Aí vem um outro estudo e desmente. Mas, meu filho, é questão de bom senso. Olha o que está acontecendo à sua volta. As pessoas estão passando fome. Quantas crianças não vão morrer por desnutrição graças a essa retração do PIB? Né? Quantas crianças não vão morrer a mais? Né? Eu vi um estudo esses dias aí, que a cada 4 pontos no PIB cresce em não sei quantos %, quantas mortes por milhão de crianças, né? Então, esse ano a gente tá visualizando aí a possibilidade de um aumento aí de quase 100 mil crianças a mais que vão morrer por decorrência dessa recessão. E assim por isso, por causa de uma doença que na maioria das vezes, na imensa maioria das vezes, na esmagadora maioria das vezes, mais de 99% das vezes é só uma gripe, por causa de algumas complicações que tem, e eu sinto muito por elas, e gostaria muito que nós tivéssemos já mecanismos para salvar essas pessoas, e nós estamos desenvolvendo esses mecanismos. Você veja, agora está tendo uma segunda onda, né? Eu nem duvido que possa estar tendo uma segunda onda, porque muita gente que estava isolada antes agora está saindo, né? Exato. Nem duvido que possa estar tendo uma segunda onda nesse momento. Na Suécia não tem segunda onda. Na Suécia não tem segunda onda, né? Ou até tem, porque tá inverno lá. Não, mas aí é gripe, né? Mas pode ser Covid, né? Pode ser o Covid, pode se comportar como Covid. Eu vou dar uma olhada aqui, mas se eu não me engano, lá já tá quase zerado o Covid lá. Eu vou dar uma olhada aqui. Não, mas pode haver um aumento relativo ao inverno, né? Ao inverno mesmo, né? As pessoas que antes não pegariam, sim, né, acabaram pegando. Verdade. Né? Porque lá o ar fica seco, então a contaminação é maior também, né? Sim. E as pessoas ficam mais juntas também, enfim, né? Tem todo aquele ricochete do lockdown que aumenta o número de casos, né? Sim, verdade. Então pode ser, é possível que isso aconteça mesmo, né? Mas enfim, né?
Eu até perdi onde eu tava. Sim, você tá vendo, o número de pessoas que estão pegando não tá subindo, aliás, o número de falecimentos, né, de óbitos, não tá subindo na mesma proporção que o número de pessoas que estão pegando. Por que está acontecendo isso? Porque nós já sabemos tratar melhor. A gente conhece melhor. Ninguém aqui duvida, ninguém está aqui dizendo que o Covid é gripe, uma identidade. É uma gripe comum. Não, é um tipo diferente de gripe. Demanda um cuidado específico. Demorou um tempinho aí pra gente entender como é que cuida, né? Mas é uma doença, né? Que vão surgir, como disse o Osmar Terra, né? Cada 10 anos surge uma nova, ué. Isso é da realidade humana, é da realidade, não vai mudar, nunca. A cada 10 anos surgiu uma nova lá atrás, e daqui pra frente vai surgir mais novas. E é a vida, gente, é a vida. E vai matar pessoas, é a vida. Não tem como evitar isso. Não tem como evitar isso. Acordem pra vida. Sejam pessoas maduras, encarem isso. Esta é a realidade, desculpa. Eu perdi um parente por conta do Covid. Supostamente, já nem sei mais, né? Conheço pessoas que disseram assim, perdi aí meu avô, né? Perdi meu pai, eu perdi, né? Faleceu o Haroldo de Oliveira, o senador Haroldo de Oliveira, 82 anos. Tive a honra de ser um dos últimos entrevistadores dele. Acho que entrevista mesmo, assim, em que a gente sentou e conversou, acho que foi a última dele. Eu posso dar uma entrevista assim alguém na porta ali, em algum momento ali, uma coisa ou outra tal, mas de alguém que parou, sentou, gravou uma conversa com ele, teve uma conversa franca com ele. Acho que eu fui o último entrevistador dele. E ele veio falecer. E ele falou assim, isso é gripe, né? Isso é gripe, ele comporta-se como uma gripe, é um tipo de gripe e tal. E veio a falecer, e o pessoal usou isso, né, pra tentar espezinhar em cima da morte dele. Um homem de 82 anos, gente. 82 anos, né? Infelizmente é uma idade em que qualquer coisa você pode vir a falecer. Já tá fragilizado já, né? Então não muda o que ele falou. Não muda o que ele falou. Mas a lição dele é o seguinte: nós não podemos parar a nossa vida. Por quê? Porque nós não estamos aqui discutindo entre vida e dinheiro. É tudo vida, meus caros. É tudo vida. Você acha que essas pessoas aqui de Búzios estão protestando porque elas querem ganhar mais dinheiro? Porque são gananciosas? Não, meu filho. Estão protestando porque se eles não trabalharem, eles vão morrer de fome. Vão morrer de fome, né? Pode até ser que não morram de fome, propriamente dito, né? Mas vão qualquer comorbidade que eles tiverem aí, qualquer doença que eles tiverem aí, eles vão estar mais suscetíveis, porque não vão ter dinheiro para pagar remédio, tratamento. Essa é a realidade, meus filhos. Essa é a realidade. O tio da Jéssica faleceu de câncer também esse ano. Teve a sua seu tratamento adiado, constantemente adiado. Várias cirurgias eletivas. Aí lota os hospitais, né? Aí um amigo meu médico veio e falou um negócio pra mim, falou assim, mas que coisa interessante, né? Ninguém ia imaginar que você ia atrasar todas as cirurgias eletivas e a hora que você abrisse a porteira ia lotar os leitos, né? Aí nego vem me convencer de que isso aqui é lotação por causa de Covid. Vai merda, porra. Vocês ficaram um ano atrasando as cirurgias das pessoas com problemas de hérnia, pessoas com câncer, pessoas com pedra na vesícula, pessoas com doenças graves, inclusive, né? Contando as horas para conseguir fazer a sua cirurgia, para voltar a ter uma vida normal, para conseguir ter uma vida normal. Vocês atrasam isso, empurram com a barriga isso, aí a hora que você solta, fica espantado, nossa, atingimos de novo o limite dos leitos. É lógico, meu filho. É lógico, essas pessoas têm vida também. Elas também merecem ter sua qualidade de vida, né? Enfim, é muita desconversa, é muito subterfúgio, sabe? Ninguém aqui encara realmente o que está acontecendo. Ninguém aqui encara realmente. Uma coisa que eu dou até um certo eu concedo, né, ao Átila e a Marino, é que fale a besteira que for, ele tá lá com a cara dele.
Ah, porque não vai poder voltar lockdown, tem que voltar lockdown, não pode tal, né? Ele tá lá com a cara dele, né? Pro bem ou pro mal, né? Não tá fazendo mas não tá fazendo desconversa, ele tá afirmando categoricamente as coisas. É burrice, é errado, né? Mas tá afirmando. Agora, o problema é esse tipo de conversa aqui, né? Ah, porque lotou lockdown, lotou os leitos. Ah, por que lotou os leitos? É o Covid mesmo que tá lotando os leitos? Ou vocês que travaram as cirurgias eletivas aí há um ano inteiro? E agora tá lotando os leitos, é evidente, porque as pessoas estão com pressa de ter o seu problema de saúde resolvido, né? Cirurgias oncológicas, mais de 30 mil. Isso lá no começo do ano, quando a gente averiguou, né? Sim. Lá em abril, junho, eram mais de 30 mil cirurgias oncológicas que foram adiadas. Gente, a conta humanitária dessa conversa toda, isso aí vai demorar anos pra gente entender como é que foi. E isso era só de casos graves. Isso era só de casos graves, meu filho. Imagina o caso que se agravou nesse meio tempo. Cara, é muito absurdo. É muito absurdo. E nego vem com esse papo de acusar você que contesta isso de egoísta. Você é egoísta, é o teu rabo, meu filho. Você tá louco? Eu não quero morrer, eu não quero morrer, eu não quero viver de coleira. Por conta de uma coisa que você, da sua cabeça, tirou da sua cabeça. Sabe? E que você não faz o menor esforço para me convencer de fato. Não há dados para isso, meu filho. Não há realidade para isso. E não é só questão de dados, não. É questão de ponderação, de princípios, né? Tudo bem, o dado é... morreram tantas pessoas aí de mortes atribuídas ao Covid. Vamos pegar esse dado bruto, porque pode ser contestado isso também, né? Quantas mortes são de fato de Covid? Porque o cara pode morrer de insuficiência respiratória, testou positivo para Covid, mas ele pode estar assintomático para Covid, pode ser outra coisa. Sim. Né? Como é que atesta isso? Como é que atesta? Não se atesta. Joga aí na conta do Covid. Isso quando o cara não morre nem de outra coisa, né? Teve uma menina que morreu de câncer, assintomática para Covid, e foi parar na lista, na estatística oficial. É isso aí. Né? Quantos casos não estão inflando aí esses 180 casos aí? E esse aumento também? Quantos casos como esse não estão inflando esse aumento? Né? Agora, interessante, eu tava aqui, você acertou, o negócio da Suécia foi preciso, a tua fala. Porque, você olha assim, a Suécia, de março, né, desde que começou a história do Covid, de março até setembro, ela não teve nenhum dia com mais de 1.500 casos novos. Né? O pico dela foi 1.543 casos novos. Né? Isso de março até setembro. Que é o quê? O período, né, final do inverno, início da primavera, verão, outono. Agora tá o finalzinho do outono, começando inverno. Então lá é Suécia, né, meu filho? Suécia. É frio do cão. Eu não estive, só um detalhe. Eu não estive na Suécia, mas estive do lado, na Finlândia. Eu estive no verão. No verão, o sol se põe onde eu estava, em Helsinki, né, a capital, que é no sul da Finlândia, o sol se põe às 11h30 da noite. Nossa. Você tem um total ali, na época que eu tava lá, em julho, né? Não, no começo de agosto. Um total aí de 1h15 minutos de escuridão. E aí depois já nasce de novo. Depois já nasce de novo. No inverno, essa conta inverte. Tá doido. Essa conta inverte. Você tem pontos da Suécia, da Finlândia, da Noruega, em que você tem 24 horas de escuridão. Você passa dias sem ver o sol. Tá doido. Entendeu? Isso, obviamente, isso aí, não preciso nem dizer o frio, né? Que isso? Menos 40, menos 50. Não, é um negócio assim. Tá absurdo. Pra você ter ideia, você compra cerveja no frio. Meu tio foi lá no frio, né? Na Finlândia. Ele compra a cerveja ela vem num coisa pra não congelar no caminho. Pra não congelar no caminho. Você compra assim, você vai levando, eles botam numa coisinha térmica. Tá doido. Pra no caminho não congelar. A gente tem um outro problema, né? Pra no caminho. Lá eles têm um aquecedor de cerveja, porque senão congela. É mole. Que doideira. Mas só para o pessoal entender, então o que aconteceu? Na Suécia, desde outubro começou já a aumentar o número de casos, tá? E dezembro explodiu.
Dezembro aqui explodiu o número de casos. Por quê? Aí o que eu acho engraçado é isso. Vocês estão falando, a Suécia não fez lockdown e agora tá pagando preço. Uhum. Mas isso não faz sentido. Como é que você vai dizer que você tá pagando preço depois de 9 meses sem lockdown? Uhum. Você concorda comigo? Se o problema fosse a falta de lockdown, muito antes de completar 9 meses, você já teria tido problema. Vamos pensar como eles, né? Entendam aqui o meu pensamento. Vamos pensar como eles. Se eu tiver errado, então tu me corrige. Vamos pensar como eles. Ora, sem lockdown você tem problema. Tá, beleza. Sendo que você demora a ter um prazo aí de 15 dias. Isso significa que vamos botar bem... Vamos ser bem tranquilo aqui. De 30 a 60 dias tem que estourar os casos. Concorda comigo? Sem lockdown? Sim. Não faz sentido você dizer que está estourando o caso porque não teve lockdown depois de 9 meses. Aí agora minha pergunta é o seguinte. O que começa a acontecer em países frios, tá? A partir de dezembro, né? O frio muito grande, o que as pessoas começam a fazer? Ficar dentro de casa. Num país com inverno assim forte, você não precisa nem implantar lockdown nenhum, porque já vai ficar todo mundo dentro de casa mesmo. Depois de uma nevasca, não tem como sair. Eu vivi uma nevasca na Espanha. Não tem como sair de casa. Tem que esperar o trator passar lá, tirar a neve, você não consegue sair. Você fica ilhado. Então, quer dizer, o lockdown já é natural para esse pessoal no inverno. E aí, o que eu acho interessante é que eu estou interpretando esses dados da maneira inversa dessa galera. Quando o pessoal podia sair, quando estava uma temperatura melhor, as pessoas podiam sair de casa, uma unidade maior, o número de casos estava bem controlado. Agora que está inverno, as pessoas começam a ficar mais dentro de casa, o número de casos da Suécia estourou. O que faz sentido com os dados que o Dr. Osmar Terra apresentou aqui no outro dia, também no Boletim da Manhã, que os lugares que tiveram maior lockdown são os países que tiveram mais número de casos de Covid. A Suécia, para mim, é a prova disso aí. É a prova disso aí. Que é a mesma pergunta que eu fiz já há alguns meses já, né? Falei assim, por que a segunda onda no Brasil tá chegando só agora? Ninguém sabe explicar. Poxa vida, nós tivemos uma notória aglomeração no dia 7 de setembro. A mídia só faltou descabelar, rasgou as vestes, passou cinza na cara. E tanto desagravo que fez. O Dória falou que as pessoas estavam indo se encontrar com a morte. Se encontrar com a morte, né? Olha o terror psicológico, né, cara? E que raio de vírus era esse que ficou inoculado aí, ficou dormente aí por meses? Não existe isso, gente. A sua pergunta, eu até botei no Twitter aqui. A sua pergunta foi cirúrgica, né? Essa pergunta, a sua afirmação. Como é que a Suécia pode estar pagando preço pela falta de lockdown 9 meses depois? 9 meses sem lockdown? Pois é. Finalmente chegou o vírus lá? Não, meus caros. É evidente que a causa do aumento de casos é outro. Exato. É outra causa. Isso é básico do empirismo. Você não pode atribuir a uma causa constante, a um elemento constante, a causa de algo pontual. Sim. Né? Você não pode. Isso aqui tá constante aqui. Aí de repente tem uma variação. Né? A causa dessa variação é algo posterior. Não pode ser algo que tá ali. Né? Pois é. Porra, isso é mínimo do empirismo. Né? Mas esse povo que rota ciência não faz ideia do que seja método empírico. Você faz ideia que seja método científico. Essa é a realidade. Essa é a realidade. Por quê? Porque aprende ciência, meus caras. Ciência, o cara acha que é pegar um tubo de ensaio e despejar no outro aqui, né? Porra, isso aí... Se ensinar, macaco faz. Faz mesmo. Faz mesmo. Não é brincadeira, faz mesmo. Com certa destreza, né, por cima. Sim. Vai praticando, né? Vai praticando, ele aprende. Né? Enfim. E agora, pra você mostrar para as pessoas aí que ainda estão na histeria, né, achando que realmente as autoridades... Tem gente defendendo o Dória no Twitter. Eu não acreditei quando eu vi, cara.
Tem gente defendendo o Dória. Não, ele tá preocupado com a população, ele que tá fazendo pelo bem do povo brasileiro. Não sei, né? De repente até a gente paga, né? De repente tem até gente que trabalha lá no governo, não sei. Mas olha só isso aqui, ó. Dória descumpre regra imposta por Dória. O site da Revista Oeste revelou ontem que o governador de São Paulo, João Dória, que baixou portaria impedindo bares de servirem bebidas alcoólicas depois das 20 horas, promoveu o jantar de celebração do prêmio Líderes do Brasil 2020. O evento é uma realização do LEAD, empresa de Dória, especializada em networking entre altos executivos e empresários. Bebidas serão servidas até 22 horas. Olha que interessante, hein? Há 3 dias, o Tribunal de Justiça de São Paulo suspendeu parte do decreto estadual assinado pelo governador que proíbe exatamente a venda de bebidas alcoólicas no estado após as 20 horas. A determinação do Executivo Estadual, que integra o decreto 65357 desse ano, expedido na sexta-feira, dia 11, prevê lei seca no estado à noite, na tentativa de prevenir a propagação da Covid-19. Ontem, o ministro Luiz Fux, presidente do Supremo Tribunal Federal, derrubou a decisão liminar que havia suspendido o decreto do governador de São Paulo, ou seja, o Fux voltou à lei seca de São Paulo depois das 20 horas. Gente, isso é muito absurdo. Isso é muito absurdo. E aí o Dória ele assinou o decreto que proíbe venda de bebidas alcoólicas depois das 20 horas. Ele mesmo promove um evento que vai servir bebidas alcoólicas até as 22 horas. A proibição é para você, não é para ele. O problema de saúde é para você, não é para ele. Lembra do Bruno Covas? Bruno Covas saiu em campanha. Aí tava tudo bem, né? Aí não é um encontro com a morte, né? Apertando a mão lá do senhorzinho idoso, ó. Aí não tem problema nenhum. Mostramos aqui as imagens. Covas lá, ó, apertando a mãozinha do senhor idoso. E aí? Não tem Covid aí? Não tem problema? Não tem risco? Risco zero. O Bolsonaro deu um soquinho, aí genocida. O Covas lá abraçando, sendo carregado, apertando lá a mão de um idoso. Isso não tem problema nenhum. Você não pode comprar bebida depois das 20 horas, mas o Dória pode. Pode fazer o evento lá com bebida depois das 20 horas. Por quê? Não é pela saúde. Isso tem que ficar claro para as pessoas. Para o pessoal de Búzios já está claro. O pessoal de Búzios já está claro. E eles já entenderam. Se nós não fizermos nada, eles vão continuar avançando. Você não acha que o Dória vai chegar assim de repente, eu acho que eu já fui longe demais. Vou revogar aqui meu decreto. Vamos voltar atrás. Não vai fazer isso. Não vai fazer isso. A população de São Paulo tinha que estar lá dia e noite, acampada na frente da porta da Alesp, pedindo o impeachment do Dória para esses deputados. Para eles entenderem o seguinte, se vocês não votarem pelo impeachment do Dória, vocês não vão se reeleger. Vai ser o último mandato da vida de vocês. É essa mensagem que o povo tem que mandar. É só assim que eles entendem. Tem que ficar... Pessoal, não tem outra solução. Enquanto a gente não vê lá milhares de pessoas lá na Lesp para acabar com essa ditadura, isso não vai acabar nunca. Isso não vai acabar nunca. Não se surpreenda de coisas desse tipo absurdas que estão acontecendo em São Paulo. E a tendência é piorar. Belo Horizonte, mesma coisa. Calil também já instaurou a lei seca lá. Agora vai virar moda a lei seca no final do ano. Vocês vejam que parece que é tudo orquestrado. Parece que tem um conluio entre alguns prefeitos e governadores do Brasil
para tomar as mesmas medidas no país inteiro. E aí dá aquele ar de normalidade, de que estamos seguindo a ciência, não estamos seguindo. Porque se um só fizer sozinho, fica bem na cara, né? Agora, vamos aceitar isso passivamente? É essa que é a questão. Sério, Ítalo, você tem que fazer uma visita, aproveitar agora o recesso, fazer uma visita lá na Leste, porque nem você fez na Leste. Pode deixar que eu vou. Não tenha dúvida nenhuma. Eu tenho dúvida nenhuma. Vou fazer. Inclusive, segunda-feira, pessoal, estarei em Búzios. Tá? Olha aí. Tô indo pro Rio de Janeiro, estarei em Búzios. Tem aqui um vídeo, né, que foi mandado aqui pra gente pelo Douglas Gomes, né, que é do movimento politicamente incorreto de Niterói, né, mas que tá lá em Búzios agora fazendo uma cobertura, mandou um vídeo aqui pra gente, de uma carreata que tá acontecendo lá, tá começando agora. Excelente. Acabou de começar, assim, ele mandou pra mim aqui o vídeo faz uns 5 minutos, né, e vamos ver se a gente consegue mostrar aqui pro pessoal. Você pode mostrar comigo com a minha, isso aí. Alô pessoal do Terça Livre, Douglas Gomes de Niterói, mas hoje estou aqui em Búzios para apoiar esse movimento orgânico feito por brasileiros, patriotas, moradores de Búzios, trabalhadores aqui que são contra o fechamento absurdo colocado por esse juiz irresponsável que não conhece a população de Búzios, que não tem respeito do povo daqui, que ordenou o fechamento da cidade. E aqui o povo tá na rua, ó. É isso aí, a informação que nós tivemos aí, o vídeo, né, do Douglas. Obrigado, Douglas, né, vai mandando informações aqui pra gente, né, à noite a gente vai trazer mais informações também sobre Búzios. Búzios tá pegando fogo, tá, o pessoal tá usando a bandeira de Búzios agora como símbolo da resistência. Olha que legal. É o nosso MMDC, né. Busaniza. Vamos busanizar o Brasil, meus caras. Vamos busanizar. Pois é. Não, achei interessante, apesar de não ter tanta gente ali, mas eu achei interessante que todos os carros buzinando, né? Uhum. Todo mundo ali mostrando o apoio, né, na carreata. Então isso tem que começar a ser feito, você tem que começar a espalhar, você tem que ser o Brasil inteiro. Não tem jeito. Não tem jeito. Se a gente não lutar pela nossa liberdade, ninguém vai lutar por nós. Vocês podem ter certeza disso. Olha essa notícia aqui. Voluntários apresentam graves reações à vacina. Já são outros, tá? Não são aqueles mesmos que a gente tinha noticiado no outro dia. Isso aqui já são outras pessoas. 2 profissionais de saúde do Hospital Regional Bartlett, no Alasca, sofreram graves reações após receber a vacina recém-aprovada da Pfizer, informou o hospital na quarta-feira, dia 16. Um dos voluntários, uma das funcionárias do hospital, teve reações adversas cerca de 10 minutos após receber a vacina. A mulher recebeu a vacina na terça-feira, dia 15. Logo depois, ela começou a mostrar sinais de reação anafilática, com aumento dos batimentos cardíacos, falta de ar e erupção cutânea e vermelhidão. Disse o hospital em um comunicado. A mulher recebeu epinefrina, que é um antialérgico, um medicamento que pode tratar reações alérgicas, e Benadryl, e administrado uma injeção intravenosa de adrenalina. As autoridades disseram que a mulher, que não foi identificada, e essa é a parte mais grave dessa notícia, essa mulher não tinha histórico de alergias ou reações adversas às vacinas. Olha aí. Cara, isso aqui é demolidor. Quer dizer que você que vai tomar, você não sabe se você vai ter uma reação ou não. Não existe essa medida. O único teste possível para saber se você vai ter ou não é tomar e ver se vai morrer. Essa é a realidade. E isso aqui, meus caras, é um ambiente controlado. Né? Porque era uma profissional de saúde. Era uma profissional de saúde, etc. Dentro do hospital. Uma voluntária, né, para um teste, etc. E aí, num posto de saúde da sua cidade, se tiver uma reação dessa, vai ter lá epinefrina à vontade ali pra você se salvar? Será que vai ter? Vai ter profissional de saúde ali na hora ali pra conseguir te acudir? Né?
Porra, bicho, olha o nível, velho. Olha o nível. Enfim, né? Pois é. Não, essa notícia é gravíssima. Notícia gravíssima. Lindy Jones, diretora do departamento de emergência do hospital, disse que a reação foi séria, mas que não chegaria a ser fatal. A trabalhadora ficará mais uma noite em observação, de acordo com o hospital, que disse que ela ainda está incentivando seus colegas a tomarem a vacina. Segundo o segundo voluntário afetado apresentou sintomas de inchaço nos olhos, tontura e garganta inflamada. Essa história ainda está incentivando seus colegas a tomar a vacina. Eu fico imaginando que é o teorema da piscina fria, né? A hora que o primeiro trouxa pula pra dentro, né? Começa a gritar, entra que a água tá boa. É isso aí. É assim. Exatamente. Se eu já me ferrei mesmo, né? Então toma aí, meu filho. Só pra não ser muito trouxa, né? Ele falou também que esse segundo voluntário, né, que apresentou esses sintomas, inchaço nos olhos, tontura e garganta inflamada, também recebeu epinefrina, Pepcid e Benadryl. Ambos os incidentes foram relatados ao banco de dados do Sistema de Notificação de Eventos Adversos de Vacinas do Centro de Controle e de Prevenção de Doenças, né, o CDC americano. A vacina foi aprovada por reguladores de medicamentos no final de semana passada e as injeções começaram na segunda-feira, dia 14. A Pfizer disse em um comunicado aos meios de comunicação que está trabalhando para aprender mais detalhes sobre as reações adversas relatadas. Se fosse uma coisa séria, científica, como eles ficam aí sempre falando, só isso, uma pessoa que não tem histórico, já seria motivo para falar, olha, vamos suspender aqui a vacinação e vamos pesquisar o que está acontecendo. Vamos entender. De repente existe um grupo de risco que não foi identificado nos testes. Ou seja, vamos lá investigar o passado médico dessa mulher, né? Por que ela teve essa reação? Porque de repente você descobre toda uma gama de pessoas que pode ter a mesma reação que ela teve. E isso é um olhar puramente científico. Não estou aqui nem falando de questão dos interesses ideológicos, nada disso. É só uma questão que é muito grave. A pessoa que não tem histórico de alergia ter uma alergia desse nível de sintoma. Ela tem que saber. Porque vai que tem todo aí um grupo de pessoas que vai estar propensas a ter a mesma coisa. Mas, como não se trata de ciência, de fato, né? Vocês já sabem que isso não irá acontecer, eles vão continuar vacinando e nós vamos continuar monitorando, porque as informações vão continuar saindo. E a gente vai falar sobre isso. Um outro assunto, a Rasmussen, que ela faz uma instituição americana que faz pesquisas e é muito retuitada, muito divulgada pelo próprio Donald Trump. Ela diz, uma pesquisa que ela fez, que a maioria diz que a imprensa enterrou a história de Hunter Biden para ajudar Joe Biden. Uma nova pesquisa da Rasmussen Reports nesta semana descobriu que 52% dos prováveis eleitores dos Estados Unidos acham que muitas organizações de notícias ignoraram a história de Hunter Biden para ajudar na campanha presidencial de seu pai, ou seja, a maioria dos eleitores. 32% discordaram e dizem que o ignoraram porque sentiram que era um trabalho de ataque partidário. 17% não tinham certeza. Eu diria que esses 32% é a parcela que votou no Biden. 56% acreditam que é provável que Joe Biden tenha sido consultado sobre e talvez lucrado com os negócios de seu filho no exterior, incluindo pelo menos um envolvendo uma empresa na China continental. Isso inclui 43% que disseram que é muito provável, enquanto 38% disseram que era improvável, e os 22% que disseram que era nada provável.
Os apoiadores mais otimistas de Biden acham que ele teve sucesso em ignorar completamente o fato de seu filho ter ordenado o nome da família em ter usado, né? Utilizado o nome da família em países estrangeiros. A pesquisa não perguntou sobre as atividades de empresa familiar dos irmãos de Biden, Jim e Frank, e de seu genro Howard Karen, né? A pergunta foi mais especificamente ao filho de Joe Biden. Eu acho interessante essa pesquisa porque ela dá uma mapeada, né? Ela dá uma mapeada na população, principalmente nos eleitores americanos, e dá até pra gente chutar um pouquinho do tamanho da fraude, né, Ito? Exato. Até pra chutar um pouquinho do tamanho da fraude. Exatamente. E o tamanho do backlash que o Biden vai tomar. Exato. Gente, eu tô começando a achar que isso aí vai ser livramento, viu? Porque a porrada vai vir. A porrada vai vir. A ressaca dessa história de lockdown vai vir. Não pense que não, né? Meus caros. E a bomba vai estar na mão do Biden, não vai estar na mão do Trump. Ah, bem, isso é. Isso é verdade. Pois é, né? Temos mais informações aí sobre Búzios, né? Já mandei aqui pro PH colocar aqui pra gente, né? Parece que já estão chegando mais pessoas lá em Búzios. Pessoal da região dos Lagos, né? Búzios, né? Região dos Lagos. Região dos Lagos. Vá pra Búzios, cara. Vá Sim. pra Búzios, né? Faça parte dessa manifestação, desse movimento lá, né? E, enfim, né? Pelo visto a coisa não vai parar tão cedo, né? Tem aí esse movimento aí em plena sexta-feira, né? Quando os movimentos começam assim, eles são orientados a causas, né? Não são orientados a uma pauta, só uma simples reivindicação, né? Orientado a conseguir alguma coisa. Então vão ficar na rua até conseguir, né? Tem já preparo 2 aí também, se for possível. Mas enfim, vamos lá, vamos ver esse primeiro vídeo aí. Terminarem de fazer. Deixa ele botar aí que estão gravando. Eu pago aluguel, como tá tudo atrasado, aluguel, tudo. E esse rapaz, o dinheiro dele tá no bolso. Ele não sabe trabalhar. Nós vamos morrer de Covid! Nós vamos morrer de fome! Precisamos de trabalhar! Pessoal, tô aqui com o Luciano, o pipoqueiro. Fala aí, o que tá acontecendo com você? Conta a sua história, o que você tá passando aqui em Búzios? A gente tá pedindo para trabalhar, cara. A gente trabalha inverno e verão, sabe que o inverno aqui é osso. Esse ano teve com essa pandemia ainda, não trabalhamos, já estamos sofrendo. Eu estou com 8 meses de aluguel atrasado, água atrasada, luz atrasada, e estamos contando com o verão agora, para pagar nossas contas. Porque o inverno, a gente mesmo trabalhando, ainda fica com dívida para trás. E esse ano sem trabalhar, como é que ficou? Nós não vamos morrer do Covid, nós vamos morrer de fome se isso acontecer. Esse cara tá acabando, vai acabar com a cidade. Búzios vai terminar de morrer, porque Búzios já está morto. Já está morto e vai terminar de morrer. Amigo, conta com o nosso apoio, tá? Não vai acontecer não. Vamos continuar lutando. É isso aí, vocês viram aí, né? Forte, né? Um sujeito simples, né? Um trabalhador, pipoqueiro, né? Em Búzios. E esse é o fascista egoísta. Pois é. Né? Esse é o cara egoísta. Não, sabe, Ítalo, eu acho até bom mesmo que a esquerda
pequeno burguesa Uhum. esteja se mostrando Com a devida vênia aí, do empréstimo do termo do PCO. do PCO. Mas eu acho até bom mesmo, porque é para as pessoas entenderem o seguinte: eles estão contra o povo. Sabe? Eu prefiro até que eles não despertem. Prefiro até que eles continuem na sua vida pequeno burguesa lá, achando que tem que ser a favor de lockdown e tudo isso. Porque, gente, o que a gente viu agora é uma pessoa do povo. Trabalhador, ele falou conta para pagar. A gente não vai morrer de Covid, a gente vai morrer de fome. E aí tá certo. 90% das pessoas são assintomáticos. A mais da metade dos mortes por Covid foram de pessoas mais idosas. E quase o total delas que tinham outras doenças, outras comorbidades. Então o que ele está falando está certo. Não vai morrer de Covid, vai morrer de fome se isso continuar. Isso é o grito de desespero das pessoas. É o grito de desespero. Eu acho que o Búzios pode mesmo se tornar aí o centro de resistência contra o lockdown, né? Inspirando aí o Rio de Janeiro e o Brasil. O Rio de Janeiro e o Brasil para ir contra isso. Então é uma coisa assim que a gente precisa ir contra tudo que está acontecendo agora. A gente precisa se manifestar, né? Isso é uma boa ideia mesmo, pessoal, toda a região dos lagos ir para Búzios, né? Fazer essa grande manifestação para as autoridades verem que o povo não é macaco, né? O povo não tá ali como um robô aceitando toda e qualquer ordem que seja colocada contra ele, né? Ah, eu vou morrer de fome, mas eu vou obedecer. Não, que isso? Não é possível que a gente vai chegar nesse ponto. Não é possível. Não é possível mesmo. Parabéns aí, pessoal de Búzios. E vocês viram que já aumentou muito a quantidade de gente, né? Já, bastante. Já aumentou muito a quantidade de gente. Muito bem. Tem uma outra notícia aqui que é muito curioso, muito curioso. A gente estava ontem olhando aqui as notícias internacionais e aí tem um jornal chinês, estava lá escrito em inglês, falando do Dória. E o jornal chinês praticamente lança a campanha de Dória para presidente. Ele botou aqui, ó, nessa quinta-feira, dia 17/12, o jornal South China Morning Post divulgou que o Brasil vai comprar 46 milhões de vacinas da Sinovac. O curioso, no entanto, é a informação que o jornal chinês trouxe 2 vezes sobre a possibilidade de João Dória concorrer à presidência em 2022. A postura provocou significantes tensões com seu inimigo político João Dória, o governador de São Paulo, e provável rival nas eleições em 2022, o que fez uma grande aposta na Coronavac e disse que os residentes de seu estado vão começar a receber a vacina no próximo mês, né? Ou seja, eles falam mal do Bolsonaro, elogiam o Dória e falam que ele vai ser aí um candidato para a próxima eleição presidencial. Aí depois ele diz assim, ó, Coronavac, produzida pelo laboratório chinês Sinovac e a associação com o Instituto Butantan de São Paulo, tem sido taxada pelo presidente Jair Bolsonaro de extrema-direita como não confiável. Vê a vacina como ferramenta do governador de São Paulo, João Dória. E aí, novamente, tracinho, considerado como potencial rival na próxima eleição. Aí fecha parênteses. E do Partido Comunista Chinês. Isso é ipsis literis, tá? Isso aqui é aspas desse site, está traduzido em inglês, óbvio, do site do jornal chinês. Colocando aí o Dória como o grande, né, rival de Bolsonaro nas próximas eleições. Pois é. Tenta sorte, calça tochada. Não, e é coisa assim, né? Quer esconder, mas...
Não tem jeito, não tem jeito. Já sabe que o Dória tá mesmo conluio aí com os chineses, né? E que ele vai sim tentar a presidência. Ele não quer vender só, já vendeu São Paulo para a China, palavras dele. Agora ele vai querer vender o Brasil inteiro. E os chineses estão doidos para comprar. É lógico. Quem não estaria, né? Muito bem. Vamos ler um pouquinho de superchat? Faltam 5 minutinhos. Tem aí? Vamos pegar aqui o superchat da galera. Faz tempo que a gente não lê um pouquinho de superchat também. Estamos abrindo aqui o nosso superchat. Vamos lá. PJMJ mandou aqui a mensagem, não entendi. Adriano Pi... Como é que é? Não estou conseguindo ler daqui. Piraíno. Gostaria que se explicasse o experimento Migran e o que ele revela, pois explica muito do que ocorre atualmente. Bem, eu não conheço. O experimento Migran é o seguinte, pessoal. Em linhas gerais, tá? Para não tomar muito tempo. Ele é um experimento que mostra como pessoas colocadas em situações de poder, quando são incentivadas a abusar do seu poder, né, elas acabam incorporando aí pessoas comuns, tá? Elas acabam de fato abusando das outras, né? O experimento basicamente foi o seguinte, né? Você criou uma sala, pegou uma sala de estudantes de psicologia e criou lá, assim, ó, metade dessa sala aqui vai ser prisioneiro, metade vai ser carcereiro. E a gente vai fazer aqui uma dinâmica como se fossem a metade se fossem realmente carcereiros e prisioneiros, né? Deu um tempo, a metade carcereiro começou a abusar dos prisioneiros. Aluno de psicologia em situação de poder. Que coisa. Entendeu? Então, assim, isso mostra realmente quanto o indivíduo ele consegue, com pressão social, ele consegue degenerar realmente. Muito bem. Marilene Romani, o sistema não quer acabar com a roubalheira de 30 anos. Num país sério, esses ministros já estariam na cadeia. Pois é. Fábio Leite, eita. Reginaldo Lorenzon na bancada, ou seria Ítalo Rossi? Expectativa, Stallone Cobra. Realidade, garçom. Aqui, nesta mesa de bar. Henrique Matos, enquanto não entenderem que o objetivo é destruir, não entenderão que tudo o que estão fazendo tem total lógica. É verdade. Jaqueline Cardoso, estou doando algumas cestas básicas e liguei numa comunidade que dá assistência a moradores de rua. E a atendente disse que 0 morador de rua aqui de Indaiatuba contraiu Covid. Interessante, não? Pois é. Fabi Lima, isso tá me lembrando o filme do Demolidor do Stallone. Uhum. Kátia Godinho. Oi, vi na Jovem Pan que o rei da Suécia está revoltado com o governo, porque os números do país estão alarmantes. Vocês viram isso? Pois é, a gente explicou aqui, inclusive. Gibran Farfood, tem que subir ali um pouquinho pra gente ler. O PCO é mais liberal que o novo. Augusto Rocha colocou aqui um super stick. Vai subindo. Cláudia Mello, PCO tem razão. Juliano Borges Machado, o Fernando Mello está de birra aqui quando as coisas não ficam do jeito que ele quer. Wilney Soares, será que o PCO está mudando a estratégia para conquistar o povo, descontente com a esquerda através da velha estratégia da dialética? Olha, pior que eu acho que não, hein? Eu acho que eles têm uma visão bem mais raiz, né, do que seria a esquerda. Raquel Nepomuceno, em 1969 teve vacinação obrigatória contra a varíola. Eu tinha 2 anos e minha irmã 5 meses. Ele teve uma reação violenta, encefalite, ficou internada por 7 meses e com sequela permanente. Nossa. Tem 52 anos com cabeça de 4 anos. Caramba, que triste, viu, Raquel? Poxa. Pois é. Gabriel Nascimento. E aí querem obrigar, né? É isso que eu não entendo. Se o risco existe, porque sempre existe risco em vacinação. Sempre existe. O risco existe. Tá?
A farmacêutica que produz a vacina não vai se comprometer com qualquer efeito colateral que você tenha. O risco existe e ninguém vai ser responsabilizado por isso. Olha, então você, no mínimo, você tem que ter a liberdade de assumir ou não o risco. E aí? Vamos concordar com a obrigatoriedade da vacina? Eu não consigo. Minha consciência não permite. Minha consciência não permite concordar com a obrigatoriedade da vacina. Já estourou o nosso horário, né, Heitor? Já estourou, felizmente. Então quero agradecer muito aqui a todo mundo que mandou o superchat pra gente. Hoje à tarde a gente vai estar aí pesquisando, analisando todas as informações que têm chegado. Chegou muita coisa aqui hoje pra gente, mas não deu tempo de ver tudo para o Boletim da Manhã. Então hoje à noite a gente volta comentando as principais notícias do dia. Ítalo, muito obrigado pela participação. Lembrando que o Teleprêmio tem promoção até o dia 23 de dezembro. Até o dia 23 de dezembro, pessoal, você assinando o TCV Premium, você recebe também a aula, o curso do professor Joel Gracioso, a nova ordem mundial e a ética ocidental. É crucial para você entender o que eles querem fazer com a gente, o que eles estão fazendo com a gente e como a gente consegue contrapor, né, a esse projeto de poder cultural, antes de mais nada, e político, no final das contas, né, da nova ordem mundial. É imprescindível. E ó, é o seguinte, pessoal, se em 7 dias você quiser cancelar e tiver o seu dinheiro de volta no TCV Premium, você consegue. Então é só você assina. Então, vou dar uma dica para vocês, hein? Assina, dica do Stallone, hein? Assina o TCV Premium e em 7 dias você pede seu dinheiro de volta. Aproveita lá, assiste a aula do Joel Gracioso, assiste o curso dele. Em 7 dias você mata, né? São poucas aulas, né? É um curso bem dinâmico. Então, em 7 dias você assiste tudo e depois você pede seu dinheiro de volta. Olha que maravilha. Então, pessoal, assina lá, terçalivrepremium.com.br. É imperdível. Até dia 23 de dezembro tem essa promoção. Você não vai perder essa, hein? Muito bem, Ítalo, muito obrigado aí pela participação. Lembrando só uma coisa, lembrando que amanhã tem a Masterclass minha e do Alan sobre as fraudes nas eleições americanas, tá? Essa aula é exclusiva, para assinantes do prêmio. A outra a gente abriu, essa não, essa aí vai ser exclusiva, né? Então se você não quiser perder ela ao vivo, vai ter chat inclusive, a gente vai responder perguntas, né? Só de quem for assinante do TCV Premium. Então corre lá, né, pra assinar o TCV Premium, para você poder ter para você poder assistir a aula, a Masterclass minha e do Alan amanhã de manhã. Muito bem, então obrigado aí pela participação, né? E logo à noite a gente volta, pessoal, comentando as principais notícias do dia no Boletim da Noite às 20 horas. Eu não sei, eu acho que eu nem vou estar na transmissão de hoje à noite, então quero já desejar para vocês um Feliz Natal e um Ano Novo muito melhor do que esse que passou, se Deus quiser. Fiquem com Deus e até mais tarde.